Queridos amigos do Grupo Espírita Sebastião, hoje o nosso bate-papo, meu e daquele gatinho ali, quem gosta de gato, viu? Já está compondo o cenário, é sobre o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6. E aí ele vai falar bastante sobre a vida espírita. É um capítulo muito longo, extenso, que nós não vamos conseguir dar conta, porque ele trata detalhadamente da parte da vida espírita, da nossa vida enquanto espíritos, como nós vivemos do outro lado. Aliás, há duas perguntas que a filosofia faz, porque a base da filosofia ela está alicerçada em três que eu vou ter que tirar o gato, né? Senão vocês não vão prestar atenção em mim, mas eu acho que agora ele vai acalmar, porque tem um negocinho ali que ele fica brincando. Então são três perguntas que a filosofia faz. A primeira, de onde nós viemos? A segunda, para onde nós vamos? E a terceira pergunta, quem somos? Nós, como humanidade, sempre tivemos o desejo de saber como isso se daria. E agora nós temos, agora não tão recente, mas agora nós temos a possibilidade de saber para onde vamos e de onde viemos. Então é muito interessante e por isso vale a pena estudar esse capítulo. Mas sabemos que temos o véu do esquecimento, e muito mais complexo que o véu do esquecimento, a gente vai percebendo pela leitura desse capítulo, é o nosso apego à matéria. E a todo momento ele chama a atenção para esse nosso apego da matéria. E antes de continuar, eu vou interromper o nosso vídeo, porque eu vou botar o gato para fora, porque senão isso não vai dar certo. Pronto, amigos, já botei o gatinho para fora, vamos continuar. Então, falávamos da necessidade de nos desapegarmos da matéria. E por quê? Porque em cada resposta que os espíritos dão a Kardec nesse capítulo, eles ressaltam sempre que a nossa condição, o local, o grau de liberdade, o grau de compreensão, o grau de plenitude que vamos experimentar fora do corpo estará sempre diretamente relacionado ao nosso apego ou não à matéria. E o mais difícil é definir o que vem a ser apego material. Porque, na verdade, nós podemos até ter uma facilidade em nos libertar das nossas coisas materiais. Podemos até. Mas, e aquelas questões emocionais, o ressentimento, as lembranças do passado, aqueles defeitos e aquelas dificuldades que nós não conseguimos nos libertar? Isso também é uma forma de apego e isso também vai nos reter a essa individualidade quando desencarnarmos, concordam? Então, por isso, eu trouxe uma definição de Joana de Ângeles, que não é exatamente para desapego material, mas nos ajuda a entender, que é o seguinte: desidentificar-se das sensações, necessidades de coisas, de ambições, lembranças do passado e aspirações para o futuro. É viajar para a autoconsciência, distinguindo-se o que realmente se deseja daquilo que realmente se é. Então, para que a gente possa fazer esse exercício de desapego material e, portanto, chegarmos lá na vida espírita com um relativo conforto, nós precisamos, de fato, nos desidentificar das coisas e das pessoas e das emoções. Não acharmos que nós somos o que nós sofremos, não acharmos que nós somos o que vivemos, ou as lembranças que temos, ou os ressentimentos que vivemos. Isso, nós passamos por isso. E desapegar é deixar passar e não reter. Enquanto nós não fizermos esse exercício de deixar passar tudo isso que não pertence à nossa realidade de espíritos, nós estaremos apegados a uma circunstância material encarnatória que estamos vivendo nesse momento.
Então vejam, o conceito é muito mais amplo do que a gente falar assim, o pobre não tem nada, já está desapegado, o rico tem tudo, vai para o inferno. Não é isso. Vamos encontrar pessoas que vivem na escassez, mas que são apegadas, porque só pensam na falta que tem, que faz a roupa, o tênis, o carro, a casa com piscina, o iate, o avião. Né? E vamos encontrar também pessoas aquinhoadas, as quais aqueles valores ou aqueles bens servem para impulsionar o progresso, né? para desenvolvimento da sua equipe, dos seus empregados, e lidam com isso de uma forma muito cristã. Então a gente não pode generalizar, polarizar no rico e no pobre e o desapego ou não desapego. É muito mais amplo que isso. A questão 223, Kardec começa perguntando para os espíritos se a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo. Então, será que a gente sai daqui e entra ali? Ele diz, os espíritos dizem que às vezes reencarna imediatamente. Porém, na maioria das vezes, o mais comum é que essa reencarnação se dê após um longo tempo, né? Só depois de intervalos mais ou menos longos. Ele coloca aqui que nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí nesse mundo superior menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito. Então, amigos, a pergunta que se faz é: onde ficam os espíritos? E aí a gente vai entender por que no capítulo a gente lê assim, espíritos errantes. Porque os espíritos ficam na erraticidade. Então não é errantes porque erram, mas é errantes porque estão entre um período e outro de encarnação. Conservam os espíritos algumas das paixões humanas? E a resposta é aquela depende. E depende do quê? Daquele nível de desapego que nós conversamos anteriormente. Então, um espírito mais apegado à matéria, naquele conceito de matéria, como sendo também as paixões humanas, ele vai ter uma maior dificuldade, né? Quando viveu aqui na Terra, se era apegado, ele vai ter uma maior dificuldade para lidar com isso, com essas restrições às paixões humanas, quando estiver na vida espírita. E quanto mais desapegado ele estiver, melhor para ele, né? Ele vai estar numa posição melhor, uma posição de rapidamente verificar onde foi que ele precisa recuperar o tempo perdido, quais as habilidades ele precisa desenvolver, onde ele precisa atuar, e rapidamente ele vai retomar o seu caminho evolutivo. Porque também nesse capítulo é dito que o espírito evolui em qualquer lugar, também aprende, também se aprimora quando está na vida espírita. A diferença entre a vida espírita e a vida de encarnados é que aqui nós temos a oportunidade de fato testarmos esse conhecimento adquirido. Quer dizer, que pelo esquecimento, a atitude moral do espírito encarnado é a mesma, ele naturalmente vai tender para o bem, ele está liberto das suas paixões humanas, ou ele vai recorrentemente resvalar nos vícios e nos hábitos que ele cultivou. Então, a vida de encarnado é para que possamos treinar aquilo que de fato nós temos introjetado em nós, treinar e desenvolver as habilidades. Pergunta também Kardec: tem percepção, sensação e sofrem os espíritos? A resposta é: tem percepção muito maior do que a nossa. E aí a gente usa aquela figura, né, do escafandro. Quando estamos aqui, nós estamos com os nossos sentidos restritos. Nós estamos com a nossa capacidade de percepção restrita, porque nós estamos mergulhados no corpo físico, que é como se fosse um escafandro. Inclusive, ele fala que a própria inteligência ela vai se manifestar com muito mais liberdade quando estamos desencarnados. Então,
enquanto encarnados, a nossa percepção de tudo que nos cerca, ela é muito restrita por conta das limitações que são impostas pelo corpo físico. Enquanto que desencarnados, teremos até muito mais percepções e liberdade e até inteligência do que enquanto encarnados. Por isso que a figura do escafandro cai muito bem. Depois, os espíritos veem o passado e o futuro? Sim ou não? Né? A gente tem mania de achar que espírito vê passado, vê futuro e pode até dar resposta pra gente. Aí a resposta também é aquela genérica, depende. Quanto mais evoluído for o espírito, maior capacidade ele vai ter de perceber aquilo que está à sua volta e à volta dos outros. É uma premonição por conta da capacidade, da elevação do espírito, e, portanto, a capacidade dele enxergar mais as coisas de uma forma mais ampliada. E na Gênesis, inclusive, ele faz essa comparação daquele que está com os pés no solo, e aí ele tem o seu campo visual restrito, e daquele que está lá no topo da montanha, olhando para o mesmo ponto. Claro que o campo visual do que está lá na montanha é muito maior, muito mais ampliado. E essa é exatamente a comparação dos espíritos superiores em relação a nós, em relação ao passado e ao futuro. O passado é nós temos essa peculiaridade de quanto mais desapegados estivermos, maior capacidade a gente vai ter de retroagir e entender e verificar os nossos fatos passados, lembrando que sempre vai haver para todos os espíritos uma parte da sua história que vai ser desconhecida, que é a parte da criação. Os espíritos falam também da visão e da audição. Nesse capítulo, eles dizem que nós não, quando desencarnados, enxergamos não pela vista física, óbvio, mas nós enxergamos de uma forma ampliada, total. É como se a capacidade de enxergar ocorresse, né, o sentido da visão se desse a toda a nossa volta. Então, muitos já sonharam, né, que estavam vendo aqui, mas sabiam que estavam lá atrás, o que havia atrás. Exatamente isso. Enquanto espíritos, nós temos essa visão ampliada e a audição também. E ele coloca aqui, então, se nós temos a visão ampliada e a audição ampliada, a gente vai escutar tudo? Como é que fica? Isso não vai perturbar o espírito? E nessa pergunta, que é a questão 251, os espíritos esclarecem que os espíritos superiores, eles escolhem o que vão ouvir. O que me parece que há uma questão aqui de tradução, mas eles não escolhem, mas eles têm um foco, eles estão direcionados. Os espíritos inferiores, eles estão tão envolvidos na sua culpa e nas suas dificuldades morais, que eles acabam ouvindo onde eles estão mergulhados. Então, eles vão estar no estado de perturbação, que é quando nós vemos, né, nas imagens, por exemplo, do nosso lar, retratando o umbral. Então, é um estado de perturbação. Por quê? Porque eles captam aquela audição ampliada. E aí nós vamos concluindo que estar encarnados no corpo físico é uma oportunidade incrível de melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, de introjetarmos isso tudo, para que ao sairmos do corpo físico e perdermos essa proteção, porque para aqueles espíritos com maiores dificuldades morais, o corpo físico é uma proteção, né? A redução da visão, a redução da audição, isso tudo facilita muito, né, o trânsito e até as escolhas, né? Facilita no sentido de nos livrar de um estado de perturbação. Então, devemos retornar à pátria espiritual de uma maneira mais equilibrada, para que possamos lidar com essa ampliação da percepção sensorial de uma forma positiva e não de uma maneira que vá nos perturbar. Bom, estamos nos aproximando, talvez, para concluirmos o nosso estudo. E aí, eu queria falar da música, porque lá na pergunta 251,
ou 252. 251. São sensíveis à música os espíritos? A resposta nós já sabemos, claro que são. Mas o detalhe aqui dessa pergunta é que os espíritos respondem a Kardec: espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música. E olha que isso aqui foi escrito em 1857. Que tipo de música os espíritos se referiam, né? Então eu fico pensando que se nós, quando escutamos algum tipo de música, achamos aquilo horroroso, absurdo, dói nos ouvidos, imagina os espíritos em relação a nós, não é? Então vamos entendendo que na medida que vamos evoluindo, a nossa sensibilidade vai se depurando, nossas emoções vão ficando mais suaves, vamos nos libertando daquelas paixões, daquelas oscilações emocionais, não é? E tudo vai ficando mais suave, mais tranquilo, mais pacificado. Então, amigos, vamos caminhando para a última parte do nosso estudo, que fala das relações do além-túmulo. Eu escolhi só alguns trechos para comentar, porque, como eu disse, é um estudo muito vasto. E eu queria falar da pergunta 274, onde Kardec pergunta se há relação de subordinação e autoridade entre os espíritos. E os espíritos respondem que sim, há uma relação muito grande. E que essa relação ela é baseada não em postos, não em idade, não em condição econômica, enfim, nenhum desses valores que nós temos como relevantes para uma relação de hierarquia aqui na Terra, enquanto encarnados, são parâmetros para as relações de subordinação e hierarquia existente entre os espíritos. O fator determinante para essa subordinação, para essa noção de hierarquia, é a autoridade moral. Jesus foi, com toda certeza, o espírito que mais demonstrou essa relação de hierarquia, de autoridade moral. São inúmeros os relatos de centuriões romanos que, diante dele, no evento também da crucificação, entre outros, se tremiam, demonstravam certa insegurança no cumprimento das ordens, identificando que ali não se encontrava uma pessoa comum, um espírito ordinário, e sim alguém ou um espírito bem acima da nossa faixa evolutiva e, portanto, com uma ascendência moral sobre todos nós imensa. É também visto essa característica, essa excelência de Jesus, quando ele vai expulsar os vendilhões do templo, sozinho, né, num contexto que era aceito culturalmente. Quando ele vai expulsar os demônios, né, os ditos demônios. Enfim, várias passagens demonstram essa ascendência. E é essa ascendência moral, maior grau, que é o grau de excelência, o grau de Jesus, ou menor grau, que vai determinar essa relação. E detalhe, pelo descrito aqui no capítulo 6 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, fica bem claro que essa não é uma relação de autoritarismo, e sim uma natural hierarquia diante das faixas de evolução de cada um. Então não é uma relação de mando, de autoridade, daquele poder cruel, aquele poder que não estimula o crescimento, daquele poder que nos torna inferiores. É uma relação natural de crescimento, de sobreposição amorosa, de fraternidade, o que é muito diferente, né? Depois, na sequência, na pergunta 276, Kardec pergunta que aquele que foi grande aqui na Terra, quando chega lá, vai ser grande também? Ora, claro que pela resposta anterior nós já sabemos que não necessariamente, ele pode até ser grande. Mas a pergunta vai além, ela diz o seguinte: aqueles que foram grandes aqui e não desenvolveram
essa ascendência moral, eles vão experimentar com isso alguma humilhação? E a resposta dos espíritos é, às vezes, bem grande. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Daquele que é capaz de sacrificar os seus interesses primários em favor do outro, porque enxerga uma justiça maior, uma justiça social. O justo é aquele que, mesmo sofrendo uma aparente injustiça, sabe que ali é uma fonte de aprendizado para si e não se revolta com o outro. É claro que passamos por fases, existem situações que nos levam a um desconforto tão grande que passamos pela fase do ódio, da rebeldia, mas ainda assim devemos refazer esse caminho, entendendo que a justiça é algo amplo, é algo grande, é algo que está para além da nossa capacidade de percepção. E nos direcionarmos com fé e dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus, é para nos despertar sobre isso. Porque senão ele diria o bem, o bom, como um bem amado. E ele contrapõe o mal ao justo e não o bom ao justo. Então, a ideia aqui desse contraponto entre justiça e maldade, o justo será bem recebido e o mal será recebido com desprezo, ele não está exatamente falando das qualidades excelentes, das habilidades que já deveríamos ter desenvolvido, mas ele está falando de uma condição de percepção da vida e de vivência com justiça. Porque somos muito hábeis em pedir a justiça quando nos sentimos injustiçados. Mas será que somos tão hábeis em dar a justiça àqueles que nós ferimos, àqueles que nós olvidamos, àqueles que poderíamos ter feito alguma coisa para colaborar e não fizemos? Enfim, quando essa justiça vem de encontro aos nossos interesses, nós somos tão justos quando nós invocamos a justiça a nosso favor. Bom, amigos, depois eu queria ressaltar que eles trazem sempre nas respostas a noção de que o que vale na pátria espiritual é a lei de afinidade. Então, não há na vida espírita esse conceito de consanguinidade que nós temos aqui. Então, esse é da minha família, aquele não é. Esse carrega o meu nome, aquele não carrega. Isso não interessa. Sejamos afins, sejamos empáticos, sejamos justos, tenhamos cortesia para com o outro, mesmo que aquele outro nos incomode. E mais, aquele que aqui na Terra nos incomoda é aquele que nós devemos nos dedicar mais a olhar, a entender por que o incômodo, o porquê da dificuldade, porque é com certeza ali está a nossa maior lição. Eu não vou poder abordar todo o final e eu recomendo que todos leiam esse capítulo, porque ele fala muito do despertar, ele vai falar dos funerais, como o espírito se sente, enfim, é uma grande aula que cada um de nós precisa ter e sorver a partir da fonte. Porque cada um de nós vai ler e vai apreender aquilo que é importante no momento. Então, não percam a oportunidade de se dedicar à leitura desse capítulo 6º da parte 2ª do Livro dos Espíritos. Muito vai nos esclarecer com relação às nossas dúvidas, como estão os nossos entes queridos, por exemplo. Mas também vão nos mostrar os melhores caminhos que devemos optar agora, para que, quando ao chegarmos à condição de espíritos, nos despojarmos das vestes carnais, nós possamos ter uma maturidade, um saber como nos direcionarmos, quais os valores são essenciais. E por isso eu termino com uma sugestão de leitura de página do livro Roteiro de Emmanuel, onde ele, lá no capítulo 23, ele coloca pra gente, 23, só um minuto, estava abertinho, né? 23, na extensão do serviço,
onde Emmanuel coloca assim: atendamos acima de tudo ao essencial. Lendo esse capítulo da vida espírita, nós vamos entendendo o que é essencial. Por isso é importante nós termos essa consciência para que possamos aplicar agora. Porque Chico Xavier nos disse uma vez que o pior sentimento que um espírito que desencarnou, ao rever a sua trajetória, ao poder rever o seu ciclo anterior, né, um recém-desencarnado, a pior sensação que ele pode ter é a de que perdeu tempo. É a de que ele teve tantas oportunidades e não olhou para essas oportunidades. Que essa é a pior sensação, o pior sentimento que se pode ter. Então, que possamos, ao retornar à pátria espiritual, e aqueles também, os desencarnados que nos escutam, que estão conectados a esse singelo bate-papo, que possam aproveitar muito, muito, muito o tempo. O tempo, tanto aqui desse lado da vida, quanto do outro lado da vida, é precioso, é divino. O tempo é outro nome de Deus, que nos dá a oportunidade de rever, reconsiderar, consertar, voltar atrás e experimentarmos cada vez mais uma sensação de pacificação, de plenitude, conforme o grau de justiça que vamos atuando na nossa vida, na nossa vivência. Então não é falar, é viver. Esse é o grande convite de Jesus. Fiquem todos com Deus, fiquem todos protegidos, envolvidos nas vibrações do mais alto, que possamos entrar em sintonia e afinidade com os bons espíritos, com os nossos mentores espirituais, que possamos conversar com os nossos mentores espirituais como conversamos com os nossos melhores amigos, os nossos maiores amores, numa conversa franca, direta, sincera, estreitar essa relação. Isso eles esperam de nós. Precisamos implementar isso como rotina nas nossas vidas e não somente nos momentos de dificuldades e dores. A todo momento precisamos cultivar essa relação com o divino, com o sagrado, que começa em cada um de nós. Um beijo carinhoso para todos vocês.